ele não funciona nesse contexto. Nesse contexto, ele funciona sempre de forma maliciosa. Sempre existe a maldade sendo escondida por trás de uma aparente bondade, um desejo cobiçoso aparecendo por trás de um olhar relativamente disfarçado. Então você está dizendo que esse advento da queda, ele introduz uma mudança de natureza biopsíquica no ser humano e que vai aparecer especificamente nas nossas lógicas de interação. Como é que nós interagimos, o que é que nós procuramos nessas lógicas de interação, não é? E isso então lembra, talvez seja oportuno falar do texto do assassinato de Caim, não é? Por que isso? Observe o que acontece ali. Os dois levam uma oferta, não é? E a oferta de Abel é aceita, de Caim não. O que o texto diz adiante? Que alguma coisa acontece no mundo subjetivo do Caim. Ele não está satisfeito com aquilo. Parece que ele olha para o outro e pergunta por que aquele foi beneficiado. Será que é porque ele tem alguns predicados que o tornam mais atrativo, preferido, não é? Em relação a Deus? E isso gera nele, então, uma insatisfação. E nessa insatisfação nasce o que você está falando, um desejo homicida, não é? E mais adiante no texto, Deus diz para Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. No entanto, não acontece isso. Parece que há um elemento ali de natureza irrefreável. Exatamente. De natureza irrefreável. E também aparece a camuflagem a qual você se refere, a malícia na interação, não é? Porque eles saem juntos, parece que é um evento normal, estão caminhando e de forma planejada, o que o texto indica, Caim mata Abel. Então ali se introduz disposições que estão aparecendo na interação humana que não estavam presentes antes da queda. Você está falando de uma mudança que parece que um componente dessa mudança que aconteceu como decorrência dessa queda, não é? É essa impotência impotência moral para me refrear diante do proibido. Ok? Diante do inevitável. Né? É uma racionalidade que funciona para o mal, que tem um percurso já definido, portanto, estabelece uma meta que tem que ser concluída de forma inevitável. E como é que a gente evita? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Só que esse a ti cumpre dominá-lo é uma pessoa que já está situada num contexto pós-queda. Os efeitos da queda produzidos pela transição do pai e da mãe afetaram também o filho agora. Tanto é que no filho aparece o desejo de matar o próprio irmão. Essa racionalidade poneropática, como a gente chama, é o conceito que está por trás desse sentimento de afunilar uma ação que culmine no mal, e o mal é a morte do próprio irmão. Esse é o conceito que cabe dentro de um conceito que nós criamos, de racionalidade ponérica ou poneropática. Mas a gente vai sempre estar falando desses conceitos, fazendo alusão a esses conceitos. A humanidade, depois da queda, ela se torna uma humanidade em que a moralidade parece estar, o eu moral parece estar funcionando em total descontrole. A expressão, tem um microfone, né? A expressão
grega que aparece lá no texto que Paulo, uma epístola que Paulo escreve aos Efésios, uma comunidade de fé situada na cidade de Éfeso, né? É um conceito que ele diz, olha, e não vos entregueis à dissolução. É uma recomendação em tom de adversão do apóstolo Paulo. Ele está advertindo. Mas Paulo tem consciência de que essa advertência ela tem um efeito didático, mas não consegue frear um processo que já está em curso há muitos anos. A humanidade está perdida há muitos anos. O mundo da moralidade está em descontrole há muitos anos. E é dentro desse contexto, inseridos nesse mundo, que nós estamos pensando o funcionamento biopsíquico ou psicomoral do ser humano que justifica da parte de Deus a intenção de vir para trazer uma retificação. Porque o conceito de salvação é também um conceito que se associa ao conceito de saúde. Saúde compreendida a nível tanto bio quanto psíquico. Então, via de regra, quando o conceito soteria aparece no Novo Testamento, ora ele aparece no sentido de salvação, no sentido escatológico, e ora aparece no sentido de salvação ou de cura de doenças relacionadas ao corpo e à mente das pessoas. Então é um conceito bivalente, que tem dois sentidos. Né? Pode falar, se ia me interpelar? Então, o texto de Romanos 7, quando ele apresenta aquela situação dramática que o apóstolo Paulo flagra, não é? Ele diz assim, o bem que eu conheço, que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ali ele está flagrando, então, essa alteração biopsíquica que aconteceu. O problema é que a lei, ela representa a projeção hipostática de um ego que tem na plenitude moral ou plenitude funcional do exercício moral o seu sonho, o seu grande sonho. Uhum. Paulo, ele é um fariseu. Ele começa o capítulo 7 trazendo à baila um conceito que tanto pode ser lido à luz do evento que tipifica a queda da humanidade, que é a cobiça que produziu a morte, ou o consumo da cobiça que produziu, então, a transgressão que gerou a morte no mundo, mas também é um conceito que aparece no Decálogo. É o último dos mandamentos. E é um mandamento mais complicado de se entender. Veja bem, quando se diz, Jesus está se reportando ao que diziam os fariseus sobre o adultério. Ele diz, olha, eu vi que foi dito, né, sobre o adultério. Então, a concepção de adultério é quando um homem casado tem relação com uma mulher que não é casada ou pode ser casada também. Mas para caracterizar um adultério, um deles tem que ser casado. Ou ambos. Jesus, ele modifica a compreensão. Primeiro, que o adultério não acontece sem o exercício dessa racionalidade ponérica, dessa racionalidade transgressora que aparece no conceito de epimia, a cobiça. Qualquer um de vós que olhar com desejo cobiçoso para qualquer mulher, seja ela casada ou não, qualquer um de vós, não precisa ser casado, comete adultério. Então a coisa é mais complicada, porque atinge a todos. Atinge a todos. E Paulo, então, quando ele introduz esse conceito não cobiçarás, lá no capítulo 7 de Romanos, é desse conceito que ele desenvolve um raciocínio.
uma compreensão antropológica dessa ambivalência do eu moral. Então, a cobiça é isso, é um descontrole, é um desequilíbrio moral do ego. É a incapacidade do ego de ter condições de operacionalizar o ideal de justiça que é preconizado pela lei. Porque se o ideal de sociedade é manter a unidade entre os vínculos sociais, para que isso aconteça, nós temos que partir do pressuposto que todos têm que obedecer à lei, porque senão a coisa não funciona desse jeito. Então é o seguinte, a cobiça, ela caracteriza uma doença moral do ego. Um desequilíbrio constitutivo dessa moral do eu. Moral do eu, ou seja, não que o ego não consiga realizar um bem, mas é porque o ideal de vida preconizado pela lei não é e não pode ser compreendido para uma constituição biopsíquica humana no contexto da pós-queda. Ele não funciona nesse contexto. Nesse contexto, ele funciona sempre de forma maliciosa. Sempre existe a maldade sendo escondida por trás de uma aparente bondade, um desejo cobiçoso aparecendo por trás de um olhar relativamente disfarçado.